Vamos hoje falar das questões do planeamento, de uma coisa que tem a ver com a adaptação e que podia ser também uma forma de começar a ter a metodologia do treino para podíamos ter começado por aqui. Não começámos, portanto isto vai sempre ser um revisitar de coisas que já falámos. O primeiro conceito importante a reter é o conceito de adaptação. E o conceito de adaptação é um conceito que está muito associado à biologia e que está também associado à psicologia infantil ou à epistemologia do Jean Piaget. Aliás, curiosamente, o Jean Piaget, que fez uma revolução na psicologia, como vocês sabem, dos estadios de desenvolvimento, era biólogo. Portanto, este conceito de adaptação foi também uma preocupação dele. Ora, o que é a adaptação? Ponha a homeostasia 11, faz favor. Compartilhar. A supercompensação. Não, a homeostasia 1. Este conceito de adaptação é um conceito que está fortemente relacionado com... O que é que vai aí? Já está? Estão a ver a imagem? Ainda não. Não, Ainda não. Aqui já está. Esta. Sim. E agora? Agora já. Muito bem. E eu estou a aparecer aí, em cima ou não? Sim. Tá? Sim, um bocado desfocado agora. Já vai ficar. Já está mais ou menos focado. Então, eu dizia, este conceito de adaptação é um conceito que tem a ver com seres vivos, os seres inanimados. Não está a funcionar? Ainda não está focado. Mas isso, e agora? Não. Isto é um bocado estranho. Agora ficou. Tá. Já está. Agora ficou outra vez. Desfocou? Já vai ficar. Já está? Não. Professor, e se o professor tentar pôr o quadro mais perto da câmara, se calhar, como o professor está mais perto, é o objeto mais perto, se calhar dá. Parece ter visto a outra vez. Está a ficar? Não. Continua igual. Deixa eu fazer assim a ver se foca. Assim já ficou. Tá. Tá bom? Então é assim. Esse conceito de adaptação é um conceito associado aos seres vivos. Os seres inanimados não têm adaptação. Têm outros mecanismos de reação às influências do meio externo, não é adaptação. Os seres vivos, como dizia Jacques de Monod, têm esta capacidade de se remodelarem e de se adaptarem. Ele diz o seguinte: quando se compra uma máquina de lavar roupa, aquilo que se pode esperar, o melhor que se pode esperar dela ao fim de 2 anos, é que continue a lavar tão bem como lavava no primeiro mês. Enquanto que, quando se trata de um ser vivo, esse ser vivo reage aos estímulos externos de forma a superá-los. E esse mecanismo é fundamentalmente visto por essa imagem que vocês estão aí a ver de homeostase. Homeostase é um conceito ao mesmo tempo simples, mas também muito complexo. O que é a homeostase? É o que está escrito. A capacidade de um ser vivo conseguir manter o equilíbrio do meio interno apesar das variações do meio externo. Isto é, nós para funcionar temos que ter um determinado equilíbrio interno do ponto de vista dos nossos órgãos e sistemas. E esse equilíbrio não é um equilíbrio estático. Aliás, por isso é que eu escolhi essa imagem. É um equilíbrio que balança
de uma situação para a outra. Nós, na natureza, nunca temos linhas contínuas. Nós temos sempre linhas sinusais. Temos sempre alternância entre o que está acima e o que está abaixo, o que está à frente e o que está atrás. Nunca é um traço contínuo. Curiosamente, até nunca é bom ver um monitor por exemplo, nos cuidados intensivos ou outra coisa, nunca é bom ver um com linha. Não é? Quando se faz linha, passamos para outra dimensão. E, portanto, esta lógica da homeostase, este equilíbrio, é feito à custa dessas pequenas alterações do meio interno para reagir ao meio externo. O meio externo varia e o meio interno varia muito menos. E esse mecanismo deve-se, pode pôr a segunda imagem da homeostasia, se faz favor. Esse mecanismo deve-se a formas de regular que nós temos, que têm a ver com dois grandes sistemas. São os sistemas que controlam. Quais são os sistemas que estão associados ao controle? Estão a ver? O sistema nervoso, já vê a imagem? O sistema nervoso, eu tenho que ver a imagem que é para não me esquecer qual é que é. É o Ciro. Sim. O sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema endócrino. E o que é que acontece? Vocês deviam se lembrar daquilo que deve ser a primeira aula de qualquer cadeira de anatomofisiologia, que é a situação. Esta sala de luxo. A situação de um sistema receptor, uma via aferente que traz, um centro de interpretação, uma via aferente, desculpem, que leva, e um órgão de execução. Podemos ver isto de várias maneiras. Pode ser a audição, o córtex auditivo e uma reação. Pode ser a visão e uma reação. Pode ser uma sensação de dor e uma reação muscular. Este último acaba sempre sendo uma reação. Este último acaba sempre uma ação. A reação é isto tudo, que se chama reflexo. Este conjunto de mecanismos nervosos de interpretação da realidade exterior, de processamento da informação e de programação de uma ação, é o responsável pela manutenção da homeostase. E este processo é feito a partir de mecanismos de retroalimentação. Ou, como é que se chama a retroalimentação? Feedback. Feedback, que nós erradamente associamos àquele apito, é o som de retorno. É aquilo que me informa sobre o que está a sair. Portanto, este feedback, que pode ser um feedback positivo, mas que normalmente na homeostase é um feedback negativo. O que é um feedback negativo? Já vamos explicar, já vamos perceber melhor isto quando eu explicar a seguir. O que é que nós temos em termos de adaptação? Temos então este arco reflexo, que é produzido a partir da intervenção do sistema nervoso, e neste sistema nervoso nós temos duas grandes divisões. Quais são? O sistema nervoso da vida de relação e o sistema nervoso autónomo. Porquê que é autónomo? Porque funciona, diga, uma fala.
De forma independente de quê? Num ser vivo nada funciona de forma independente. Ele é independente de quê? Deste. É independente do neocórtex. Eu posso ter sede e não beber água. Posso ter fome e não comer. Posso ter dor e não retirar a minha água. Ok? Posso me queimar. Posso pegar numa coisa a ferver, porque o meu neocórtex consegue inibir os reflexos que são de controle subcortical do sistema nervoso autónomo. E este sistema nervoso autónomo também se divide em dois. Quais são? Quais são os dois sistemas nervosos da vida autónoma, ou seja, que atuam de per si, atuam por si só, sem intervenção do pensamento, sem intervenção da vontade? O sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O que é que faz um e o que é que faz outro? Isto é muito curioso, porque aqui começa a lógica de comparada, que pode ser comparada a máquinas. Um faz subir, o outro faz descer. O sistema nervoso simpático aumenta o metabolismo. É caracterizado pela frase em inglês, eu que não sou nada dado a anglicismos, e este eu acho que é importante vocês fixarem assim. O sistema nervoso é fight or flight. Isto é, lutar ou desaparecer. Vocês imaginam dois cães no mesmo espaço, eles disputam o espaço, podem lutar um com o outro, ou então um pode dizer assim, tchau, vou para o outro lado, que isto aqui não me interessa, e desaparece. Ok? Fight or flight. E este aqui, rest or digest. Este atua. Este aqui, ativação, ativação, ativação. Aqui, diminuição, diminuição, diminuição. Ok? Eu vou lá pedir. Só o inverno para tratar o seu inverno da mão na cabeça. O menos vai longe. Mas não passa E este também. Não percebe? Com os verbos do... Então diziam, rest ou digest? Descansar, descansar e descansar. Atua durante o dia, atua durante a noite. Atua nas situações de baixar, atua nas situações de resolver. Aumenta a frequência cardíaca, diminui a frequência cardíaca. Ok? Eleva a tensão arterial, diminui a tensão arterial. Então, daqui temos já uma parte, sistema nervoso, aqui, e aqui temos o sistema endócrino. Qual é a diferença entre o sistema nervoso e o sistema endócrino? No sistema nervoso, nós temos uma atuação tipo eletricidade numa casa, numa sala. Carrega no interruptor, acende a luz. É de imediato. Orientado para um estímulo a um determinado órgão. No sistema endócrino, eu tenho duas coisas. É um sistema que atua à distância num determinado tecido-alvo e tem uma latência, o que é a latência? Um tempo de atuação maior.
a hormona é produzida na glândula e é transportada normalmente pelo sangue para um tecido alvo. Ok? Então, o que é que nós temos aqui para perceber? É esta dimensão complexa entre sistema nervoso e sistema autónomo que vai regular tudo o que é o metabolismo, o funcionamento das estruturas do corpo, ok? Metabolismo. Vai regular diminuindo, ou melhor, removendo coisas ou criando coisas. Quais são os dois aspectos do metabolismo? O catabolismo, destruir, e o anabolismo, reconstruir. Ok? Porquê é que isto é importante? Para percebermos o que vem a seguir. Há vários aspectos, mas o aspecto talvez mais importante a realçar aqui é o aspecto da figura que vem agora a seguir, o eixo hipotálamo, hipofisário adrenal. O eixo da hipófise e do rim. Estão a ver? Sim, sim. Então é assim. Dessa figura que vocês estão aí a ver, vocês podem perceber a ligação estreita entre sistema nervoso e sistema endócrino. A ligação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino faz-se pela ligação HH, hipotálamo, hipófise, hipotálamo. O hipotálamo está logo abaixo, logo no encéfalo, na ligação com o tronco cerebral, e vai fazer uma ligação porque há inúmeros circuitos nervosos entre o hipotálamo, entre o hipotálamo, aqui, e a hipófise, aqui. A hipófise, vocês sabem que está exatamente no meio da vossa cabeça. Se traçarem aqui uma linha e aqui outra, no meio, num acidente que vocês se devem lembrar do osso mais bonito do corpo humano, que é o esfenoide. E o esfenoide tem uma coisa que se chama célula turca. Uma célula turca é exatamente uma coisa deste género. Eram os turcos que tinham os cavalos e os camelos agarravam-se aqui. E a hipófise está aqui. Aqui. E o que é que acontece? Há uma relação estreita entre o hipotálamo e a hipófise, porque a hipófise é, digamos assim, a hormona que comanda todas as outras. E como eu disse ao princípio, não se esqueçam, isto é com feedback, com ciclos de feedback positivos e negativos. O que é que acontece aqui? Eu disse que é o eixo hipotálamo, hipofisário, adrenal, como vocês podem ver na imagem. Hipotálamo já sabem o que é. Hipófise também já sabem o que é. Adrenal, adrenal. Renal relativo ao rim, por cima ou ao lado ou perto de, relacionado com adrenal, são as glândulas, também conhecidas por suprarrenais. Suprarrenais ou adrenais são as mesmas glândulas. Só depende da terminologia que cada um usa.
supra por cima, ad ao lado. Alguém resolveu deixar de chamar ad para chamar supra. Bem, então o que é que temos aqui? Temos aqui o hipotálamo, que nesta lógica do metabolismo vai segregar a hormona libertadora da corticotrofia. Esta hormona, o que é que vai fazer? Vai, como podem ver aí na imagem, vai estimular a hipófise para produzir hormona corticotrófica. E a hormona corticotrófica, o que é que vai fazer? Vai estimular as glândulas suprarrenais. E as glândulas suprarrenais, o que é que vão fazer? Vão produzir adrenal. Vão produzir o quê? Já estão a ver aí na imagem também? Adrenalina e cortisol. E depois daqui, vocês vão estudar, depois, isso já deviam ter estudado na fisiologia, estas hormonas vão estar fortemente relacionadas com o quê? O que é que vai estar relacionado a adrenalina, a adrenalina e o cortisol? Com duas hormonas fundamentais para a vida, fundamentais para o exercício. Quais são? Não. A noradrenalina, ou a adrenalina. A noradrenalina é uma catecolamina que acelera, a noradrenalina que baixa. Ok? Relação sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. Estão a ver? Sistema nervoso. Não. A insulina e o glucagon, que vão ter também relação aqui com outro órgão e com a libertação do glicogênio hepático. Ou seja, quando nós estimulamos o corpo para o exercício, isto é um processo que acontece independentemente do exercício. O exercício apenas aumenta isto que está aqui a acontecer. Isto acontece ao longo do dia. O cortisol tem um ritmo circadiano. A insulina tem um ritmo circadiano. É por isso que, na minha opinião, é um absurdo, é uma estupidez, é uma carência de ciência crer que as pessoas que são diabéticas tomem leitinho com bolachas ao deitar. Isso é estúpido. Isso não vai promover a relação do ritmo circadiano, do cortisol e da insulina, porque estamos a estimular. Experimentem dar de comer aos cães à noite a ver se eles comem da mesma maneira que comem de manhãzinha às 7 da manhã ou às 7. Não comem. Porquê? Porque como não foram aculturados, o sistema dele está muito mais dependente disto que está aqui. Como está muito mais dependente disto que está aqui, é assim que eles vão funcionar. Não têm fome à noite. Quem tem fome à noite são os animais que vivem à noite. Os que caçam à noite. Não é o caso dos mamíferos, nem é o caso do homem. Foi feito para dormir à noite. Nós temos este círculo, já agora, uma coisa que não vem a propósito, que não está aqui, vocês já ouviram falar, às vezes vêm os reclames absurdos na televisão, de uma coisa chamada melatonina. A melatonina é uma hormona segregada, esta é pela hipófise anterior, a melatonina pela hipófise medial, que diz ao hipotálamo, olha, é curioso, diz ao hipotálamo para dizer ao neocórtex, desliga. Desliga. E é estimulada com quê? O que é que estimula isto? Mais? Na ausência de luz solar, aumenta esta produção
e aumentar esta produção, o metabolismo baixa. E o metabolismo baixa, o que é que nós vamos fazer? Ou o que é que devíamos fazer? Dormir. Também pode ser ver séries da Netflix. Mas rebenta com o neocórtex, rebenta com o ritmo circadiano do cortisol. Ok? É por isso que o ciclo do sono está altamente relacionado com o sobrepeso. Se não se dormir a horas, não temos o peso regular. Porquê? Agora já podem perceber, mesmo não sabendo cada uma das situações. Porquê é que não temos? Porque isto deixa de funcionar como deve ser. O cortisol, que acelera o metabolismo, está acelerado quando não deve e está diminuído quando deve. Descompensação. Descompensa. Portanto, o que é que nós temos aqui? Estas lógicas, este eixo é extraordinariamente importante para perceber a fisiologia do corpo na sua generalidade. Depois há mais mecanismos destes. O que é que acontece quando há? Eu disse, este manda produzir a hormona corticotrófica, a hormona corticotrófica manda produzir as suprarrenais, cortisol e adrenalina. E o que é que acontece? O que é que vai acontecer quando se produzem hormonas? A concentração dessas hormonas vai aumentar. E quando aumenta a concentração de hormonas, aumenta a concentração de hormonas onde? No sangue. As glândulas têm receptores para isso. Quando começam a ficar muito cheias, quando começam a ter muito, produzem, portanto, o cortisol, como podem ver aí na imagem, tem um efeito de biofeedback negativo, de frenação da hormona de corticotrofina. Portanto, quando há muito cortisol, a hipófise vai dizer, e o hipotálamo vai dizer a hipófise, e a hipófise vai dizer às suprarrenais, olha, baixa um bocadinho de cortisol, porque senão esse indivíduo vai ficar muito acelerado. É por isso que quando vocês são boas pessoas, mas aqueles malandros que fazem diretas têm muitas vezes uma aceleração maior no dia a seguir. Porquê? Porque o cortisol está a continuar a ser produzido. Porque o corpo reage, nós somos capazes de aguentar isso. Ora bem, então temos esta parte resolvida. Então, agora perguntam vocês, mas então o que é que isto tem a ver com o sistema de planeamento e o sistema de adaptação? Muito simples. Nós, com isto, estamos a falar de duas coisas. Os efeitos imediatos ou agudos, efeitos crónicos ou mediados. E estes efeitos são funcionais. E estes efeitos são estruturais. Ou seja, quando eu faço 20 minutos de corrida a 140 pulsações por minuto, todos os dias, eu tenho uma adaptação imediata a esta circunstância. E essa adaptação é a reação que o meu organismo tem à necessidade de a contração muscular se fazer mais rapidamente. O que é que temos? Bem, temos o aumento da frequência cardíaca, temos o aumento da frequência respiratória, temos o aumento da concentração de O2 no sangue, por causa da perfusão pulmonar, temos a dilatação, a vasodilatação periférica, para que o sangue chegue mais rápido aos tecidos, chegue a mais tecidos, temos a diminuição, temos o aumento
da volémia circulante, deixamos de ter sangue nos intestinos e passamos a ter sangue no aparelho musculoesquelético. Temos o aumento do volume de injeção sistólica, o aumento da frequência cardíaca, acho que já disse, o aumento da frequência respiratória. Estas adaptações agudas, o que visam? Dar resposta imediata à situação. Pode ser de treino ou de fugir ao leão ou à outra tribo. Certo? Esta adaptação é uma adaptação que, em virtude daquilo que falámos antes, vai produzir o quê? Efeitos bons. Por isso, eu, no final dos 30 minutos de corrida, tenho as pernas mais cansadas do que tinha antes dos 30 minutos. Mas se eu fizer 30 minutos de corrida todos os dias, como sou um ser vivo e sou capaz de me adaptar, o que é que eu vou passar a ter? Adaptações estruturais. O que é que vai acontecer? Aumento da massa muscular, aumento da rede capilar, aumento da eficácia da contração muscular, aumento das cavidades cardíacas, aumento da contratividade cardíaca, o coração vai ter mais força para bater, isso vai fazer com que aumente o volume de injeção sistólica, vai sair mais fração do coração do que ficava antes disso, e, portanto, eu vou ser diferente. Para mudar a estrutura, é preciso primeiro destruir o que está antes, para depois construir o que vem. Já perceberam porque é que se chama esteroides anabolizantes? É porque essas hormonas anabolizantes, o que é que vão promover? Um crescimento que não depende desta relação função-estrutura. Os palermas dizem que é de químicos. Tudo é químicos. O ar é um químico, a água é um químico. Portanto, percebem? É de sintéticos, que é uma coisa diferente. Não é por função. Eu posso aumentar o tempo, posso aumentar a minha massa muscular tomando esteroides anabolizantes, ou posso aumentá-la fazendo treino. Qual é o problema do treino? Demora mais tempo, é mais difícil controlar, e o problema do treino é que se eu estou a treinar isso, não estou a treinar outras coisas. É por isso que eles recorrem ao doping, porque é mais rápido e permite fazer outras coisas durante outro tempo. Também permite dar cabo da saúde. Porque este mecanismo, que as pessoas pensam que já conhecem tudo, porque vão até à molécula, hoje conhecemos muitíssimo mais do que se conhecia nos últimos 10 anos, sobre o funcionamento das hormonas e como é que elas atuam na sua cascata, mas mesmo assim não resolvemos. Vou fazer um parênteses, contrariamente ao que se diz para aí, já se conhece o Covid-19, o SARS-CoV-2, já se conhece até ao pelo. Já sabem tudo, já sabem a sequenciação, já sabem tudo. Já sabem como é que ele atua, quais são as enzimas que atuam na célula. E tratamento há? Não. Teoricamente, sabendo já isso tudo, era fácil arranjar uma coisa para parar. O problema é que se depois experimenta, não funciona. Porque a natureza é complexa. Não é simples como se. Quanto mais conhecemos, mais vemos que há para conhecer. Ora bem, então agora aqui, onde é que entra a questão do treino? Entra exatamente no problema do síndrome geral de adaptação. Primeira coisa, há uma confusão grande
entre quem descreveu o Síndrome Geral de Adaptação, o Sr. Salai, em 1956, e o Síndrome Geral de Adaptação como uma coisa para o treino. Ele não escreveu aquilo para o treino, nem tinha nada a ver com o treino. Ele apenas disse que os doentes que ele tinha, quando eram sujeitos a determinado tipo de agressões, de stresses, tinham uma reação inespecífica. Chama-se Síndrome Geral de Adaptação. A agressão que era toda igual. Fosse qual fosse a patologia, eles tinham sempre esta fase. É isso que estão a ver aí. Uma fase de decréscimo, como é que está aí a chamar? Exaustão pós-treino. Reparem, depois alguém aproveita isto para o treino e começa a construir coisas como se o Salai tivesse falado disso. Não falou nada disso. Eu tenho aqui a fadiga pós-treino, depois tenho a recuperação, depois tenho a fase de compensação, de supercompensação, depois tenho o retorno ao nível inicial. É isso que tem, não é? Ora bem, o que o Salai disse não foi bem isto. O que o Salai disse foi que havia uma fase de alarme, havia uma fase de reação e que depois havia uma fase de voltar ao tempo. O que é que nós temos aqui? Temos uma coisa que vamos aproveitar para perceber como é que funcionam os efeitos da carga. Ok? E para isso temos os princípios do treino, que são 2. Não são 25, nem são 52, nem 3, nem 10, nem 20. São 2, ou se quisermos, 2 mais 1. Já vamos ver porque é que é mais 1. O primeiro princípio é o princípio da sobrecarga. O que é que diz o princípio da sobrecarga? Para que é que serve o princípio da sobrecarga? O princípio da sobrecarga quer dizer que eu preciso de um estímulo que rompa este equilíbrio, que seja significativo para causar esta fadiga. Se eu correr 20 minutos, durante 12 semanas eu vou ter um nível de adaptação. Mas se eu correr 20 minutos durante 52 semanas, 104 semanas, eu não vou aumentar esse nível de adaptação. Eu vou aumentar até às 12 semanas, 16 semanas, se fizer essa carga. Mas ao fim das 12, 16 semanas, se eu não aumentar a carga, fico naquele nível. Porquê? Porque não estou a respeitar o princípio da sobrecarga. Aquilo que ao princípio era uma sobrecarga, isto é, aquilo que causava dano no organismo, dano temporário, momentâneo, fisiológico, funcional, deixou de causar esse dano. E ao deixar de causar esse dano, aquilo vai se manter e já não há sobrecarga. Isto já não faz com que ele baixe. Primeiro princípio, o princípio da sobrecarga. Qual é o problema da adaptação? É que podem acontecer 3 coisas quando eu sou sujeito a um estímulo externo. Ou o estímulo é muito pequeno e não causa nenhum tipo de adaptação. Ou o estímulo é muito grande e há ruptura do sistema, pode levar à morte. Ou seja, a minha homeostasia não é capaz de me fazer recuperar para níveis bons. Às vezes acontece isto e as pessoas não recuperam. Um exemplo e um conselho para quem tem amigos com Covid. Precisam de tratamento e não pode ser o tempo só a fazer isso. Há outras coisas que têm que ser feitas para que ele volte a este lado. Porquê? Porque pode ter tido uma agressão tão grande que passou por este nível e recuperou, mas não recuperou ao nível básico. Eu costumo dizer, já agora aproveito, eu falei do princípio da sobrecarga, já vou falar do outro. Que era chato, faz favor. 12h25. Pois, é esta que explicava, não é? É. Eu costumo dizer que nós, com a idade, vamos tendo níveis que podem ser
estes. E este nível é um nível de perda de capacidades que tem a ver com doença. O nível de perda de capacidades funcionais com a idade é outra coisa. Eu passo para aqui, depois passo para ali e depois passo para ali. Eu faço a mesma coisa, mais devagar. Isto é ter anos de vida com qualidade. Não é viver até aos 85 anos numa cama. Aumentou muito a esperança de vida. Sim. E os anos de vida com qualidade também aumentaram? Temos avós que morrem mais velhos, mas morrem com a mesma saúde que morriam os avós dos nossos avós. Se calhar morrem com menos saúde que morriam os avós dos nossos avós, exatamente porque são mais velhos. E não temos a cultura da preservação, da saúde, independentemente do nível. Não sei se me estou a fazer entender. Então, pensarmos no princípio da sobrecarga, o que é que acontece se eu tiver sistematicamente, portanto, eu disse que havia 3 reações, não é? A primeira reação é, não faz efeito, porque é um estímulo pouco significativo. A segunda reação é, o estímulo é demasiado grande e ele rompe o equilíbrio homeostático, vai precisar de repor a saúde de alguma maneira, ou tchau, bambino. Pode ser deixar de andar, pode ser deixar de comer, pode ser deixar de falar. Percebem o que é que eu estou a dizer, não é? Ou o estímulo é adequado e há uma fase de alarme, de fadiga, uma fase de recuperação, uma fase de supercompensação. Se eu estiver sempre a fazer isto, o que é que eu vou precisar de fazer? Imaginem que eu fiz este estímulo aqui. E agora aqui dou outra carga. O que é que vai acontecer? E agora aqui, outra carga. O que é que vai acontecer? Ok, depois eu paro de dar carga, ele vai para ali. Mas para que isto aconteça, para que haja esta supercompensação, é importante alternar períodos de carga com períodos de repouso. Segunda situação. Segundo princípio. Princípio da alternância. Princípio da sobrecarga. A carga tem que ser significativa para causar alguma ruptura, que depois tem recuperação fisiológica. Segundo princípio, a carga tem que ser alternada com períodos de repouso para permitir que haja essa recuperação. Ora bem, o que é a carga? A carga é um dos 3 componentes do treino. E aqui vamos falar diretamente do treino. A carga, a alimentação e o repouso são a tríade que nos permitem controlar a adaptação. E o que é que nós estudamos fundamentalmente na teoria do treino e o que é que nós estamos preocupados na teoria do treino? Ok, nós temos que estar preocupados com todos, mas aqui o meu foco é na carga. E a carga tem 2 características fundamentais, que vocês já conhecem. O volume e a intensidade. Volume quanto, intensidade como? Metros, quilos, segundos. Duração, intensidade, velocidade, percentagem da frequência cardíaca máxima, percentagem do esforço máximo. Ora, então agora aqui o que é que eu faço no planeamento? Eu vou jogar com os efeitos da carga. E os efeitos da carga estão sujeitos a outro princípio, que eu disse que eram 3, ou 2 mais 1. É o princípio da heterocronia. Heterocronia.
Cronos era o deus grego do tempo. O Cronos. Daí vem a palavra cronologia, que não é o mural do Facebook, é uma sucessão de acontecimentos. Daí vem a palavra cronómetro e vem também a palavra heterocronia. Hetero quer dizer diferente, cronia, tempo. Tempos diferentes. Tempos diferentes de quê? Quer dizer que cargas com características diferentes têm tempos de recuperação diferentes. Cargas de magnitude elevada têm fadiga elevada, recuperação curta. Aqui, a duração. Cargas de volume elevado têm menos fadiga, mais tempo de recuperação. Para não se confundirem, pensem nas eliminatórias dos Campeonatos do Mundo ou dos Jogos Olímpicos entre os 10.000 metros e os 100 ou os 200 metros. Os 100 metros têm eliminatórias e meias finais na mesma tarde, se for preciso, e os 10.000 metros é de uma semana para a outra. Ok? Portanto, esta heterocronia, o que é? É o princípio que, dizendo isto, conjuga os dois princípios anteriores, sobrecarga e alternância. E por isso é que eu digo que há dois, ou se quisermos 2 mais 1. Porque é que este é importante? É importante para perceber que a dinâmica volume-intensidade condiciona os tempos de recuperação. Ok? Para terminar, dizer-vos que isto é uma abordagem orientada para os efeitos da carga do ponto de vista das qualidades físicas. É uma abordagem orientada para planeamento de modalidades de estereótipo motor elevado. Tempos grandes de preparação, tempos curtos de competição. Esta abordagem também é importante a outro nível para perceber como é que eu posso fazer isto em modalidades de semi-eletricidade elevada. Mas não tem uma aplicabilidade igual à que tem esta teoria, que é a que está na base das teorias do planeamento clássico de Matveyev. E todas as outras formas de teoria de planeamento são assentes na teoria clássica do planeamento. Isto são os princípios. Portanto, isto vocês têm que saber bem. O resto é criar acima disto. Mas primeiro aprende-se o básico e depois aprende-se o complexo. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Agora vou pôr o trabalho que vocês têm que fazer para estudarem isto. Já lá está, não? Hã? Já lá está a ficha. Já lá está a ficha, mas agora há mais fichas para fazer. Ok? A ficha que lá está não é sobre isto, é? É sobre o planeamento. Sim, sobre o planeamento. Não, é parte só sobre... Não é? Sim. Essa parte que está. Desta ainda acho que não. Esta não. Agora vocês já sabem o que é que podem fazer. Ir à procura daquelas adaptações de base fisiológica. Se nós queremos ser treinadores, não podemos estar sujeitos apenas ao modelo fisiológico, nem apenas ao modelo sociológico. Nós lidamos com pessoas, no total. Portanto, somos professores. E um professor tem que ser, aliás, como qualquer outra profissão de nível elevado, tem que ser elevadamente culto. Não pode ser um tecnocrata. Esta porcaria que estão a fazer, dá 15 anos para cá, muito forte do ponto de vista capitalista, que é ter mão de obra para fazer coisas, é dizer assim, você vai ser médico, faz formação geral, anda ali a penar e depois vai fazer uma formação específica. E a formação específica é numa especialidade.
E então passa a ser, por exemplo, ortopedista. Mas hoje já não é só ortopedista. É ortopedista, mas depois só faz a articulação do ombro. E o outro só faz do joelho. E o outro do tornozelo. E o outro da coluna. Porquê? Porque o que se quer é tecnocracia. A necessidade de compreender a coisa no global está cada vez mais diluída. E depois temos graves problemas de funcionamento. Nós temos hoje um problema, que eu não sei se vocês já se aperceberam,